Times, certo, escalados, esses são os dois times que entraram em campo, né, os times que entraram ali desde o início do jogo, os titulares das duas equipes, e o que o Palmeiras fez aqui que é muito interessante. Quando o Flamengo saía jogando, tinha o Thiago Maia centralizando um pouco mais, né, entre os zagueiros, e o Gerson subindo um pouco mais, se mandando um pouco mais para se aproximar de Everton Ribeiro, de Arrascaeta e tudo mais, certo? Os laterais sempre bem abertos. E o Abel, ele encontrou esses encaixes de marcação. Então, o que o Palmeiras fazia para subir o bloco de marcação, uma coisa que o Palmeiras fez bastante no primeiro tempo e funcionou. Você que assistiu o jogo, você lembra quantas vezes o Palmeiras não pressionou o Flamengo ali na saída e o Flamengo teve que dar bicão, teve que jogar a bola para lateral, teve até um lance que o Santos divide a bola com o Endrick, o Rony quase faz o gol. Então, isso funcionou para o Palmeiras. Por quê? O que o Palmeiras fazia? O Palmeiras tinha essas referências dos jogadores. Então o Veiga, ele geralmente ficava junto com o Thiago Maia, então ele tirava o Thiago Maia, que era um jogador importante nessa saída de bola do Flamengo, ele colava nele, o Endrick subia no Davi Luiz, o Dudu vinha no Varela, então olha só como os jogadores vão tendo essas referências individuais. O menino grudava no Gerson, o Rony vinha pressionar o outro zagueiro, porque o Marcos Rocha subia aqui no Ayrton Lucas. Claro que muitas vezes o Rony voltava junto com o Ayrton Lucas quando o Marcos Rocha ficava um pouco mais, mas geralmente quando o Palmeiras ia pressionar essa saída de bola, o Marcos Rocha se mandava aqui, porque o Marcos Rocha ganhou mais esse corredor no primeiro tempo, né? No segundo mudou um pouco, depois eu explico, mas o Marcos Rocha vinha pressionar. E aí você tinha o Gomes junto com o Pedro, o Abel Ferreira falou na coletiva que uma das funções do Gomes era marcar o Pedro, o Murilo geralmente no Gabriel, e aí você podia ter Piquerez no Everton Ribeiro, Zé Rafael na Arrascaeta. Pronto, todo o time do Flamengo tá anulado. Só que qual que eu acho que é o grande mérito do Palmeiras aqui? Esses jogadores da frente, eles trocavam muito de posição, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, né? Todos eles se movimentavam bastante. Então, eu acho que o grande mérito do Palmeiras foi saber trocar essas marcações. Então, por exemplo, se o Arrascaeta vinha mais por dentro, o Gabriel abria pela esquerda. Tinha comunicação no Palmeiras, do tipo, ó, Zé, agora você é no Zé Rafael, o Murilo que é quem vai ficar no Arrascaeta. Trocou de novo de posição, pô, agora é o Piquerez no Arrascaeta. O Palmeiras se comunicava bem dentro de campo para fazer essas trocas, porque se tem um desentendimento aqui, vão dois jogadores em um só, pronto, um ficou livre e qualquer jogador desse meio para frente do Flamengo que ficar livre é perigo. Então acho que esse foi um grande mérito do Palmeiras nessas referências individuais de marcação para anular o Flamengo totalmente no primeiro lance, como a gente já tem um indício exatamente disso que eu falei para vocês. Olha só quem tá aqui embaixo na imagem, o Dudu, certo? Olha onde o Dudu recuou e quem veio junto com ele, o lateral direito do Flamengo, o Varela. Então, já tirou o lateral direito de posição. Se o lateral direito do Flamengo tá fora de posição, quem que foi cobrir ele lá? O Thiago Maia. Então é o Thiago Maia quem foi fechar essa linha de 4. E aí o meio ficou completamente desprotegido, certo? E aí o Zé Rafael consegue receber com liberdade. Olha como a dupla de volantes, Thiago Maia e Gerson, que era quem devia estar se preocupando com essa entrada da área do Flamengo, eles estão completamente distantes porque teve esse desencaixe na marcação que o próprio Palmeiras provocou. Isso gera uma boa finalização do Endrick, então o Palmeiras já sabendo abrir esses espaços no meio-campo do Flamengo. E é exatamente isso que o Palmeiras vai fazer no gol do Gabriel Menino. Então vejam só, o gol do Gabriel Menino tem todo o mérito para a finalização dele, é um chutaço, é um golaço, mas percebam como é o Palmeiras que abre esses espaços, certo? Então vejam só, olha onde o Veiga veio receber essa bola, olha como o Veiga recua e atrai a atenção do Thiago Maia, olha o Piquerez vindo por dentro para liberar o Dudu do outro lado, e aí o Gabriel Menino tem esse entendimento de infiltrar nas costas dos volantes, porque o Thiago Maia e o Gerson não estão protegendo o espaço que eles deveriam estar protegendo na frente dessa última linha de 4. Então vejam só como o Gabriel Menino vai receber com liberdade. E um outro mérito importante, o Endrick. Estão vendo como o Endrick segue colado nos zagueiros? Ele não recuou para dividir esse espaço com o menino. O Endrick é importante para fixar essa última linha. Então olha só o que o Palmeiras faz. O Veiga atrai o volante e o Endrick fixa o zagueiro.
pronto, abriu o espaço. É ali que o Gabriel Menino vai infiltrar e vai ter toda a felicidade de fazer o golaço. Os encaixes do Palmeiras para tentar tirar esses jogadores do Flamengo. Se o Palmeiras volta para o segundo tempo desencaixado, sem conseguir encontrar essa movimentação dos jogadores do Flamengo, principalmente o Everton Ribeiro aqui por dentro, o que o Abel faz? Ele tira o Endrick, ele coloca o Mike para dobrar aqui junto com o Marcos Rocha. Isso é muito importante, porque o Ayrton Lucas estava se mandando muito por aqui. Então ele tem o Rony, que é um cara que consegue marcar 3 jogadores, basicamente, ele fica cuidando mais dos 2 zagueiros, mas o Rony aqui defensivamente é um jogador muito importante, acho que até por isso ele tirou o Endrick, para manter um jogador que consegue incomodar essa saída de bola aqui do Flamengo, o jogo inteiro, né, com a intensidade que ele tem. Você tem o Veiga que ainda tirando o volante, e você tem o Mike como um cara que pode se considerar de uma segunda linha de marcação, essa segunda linha de 4, mas que basicamente voltava muito para poder ajudar o Marcos Rocha por aqui, e aí às vezes até formar uma linha de 5 com o Marcos Rocha sendo esse terceiro zagueiro. E por que isso é bom defensivamente? Primeiro porque dá mais segurança para o Marcos Rocha, e vocês perceberam, a diferença na atuação do Marcos Rocha depois que entra o Mike é absurda, porque o Marcos Rocha ele ganha mais liberdade para poder sair para caçar aqui no meio. Então se o Arrascaeta recebe essa bola aqui, por exemplo, vamos colocar a bola no pé do Arrascaeta, e o Palmeiras tá aqui com essa linha de 4, se o Marcos Rocha sair aqui em cima, vai abrir buraco, mas quando o Mike tá aqui fazendo essa dobra, o Marcos Rocha sai aqui, o Palmeiras ainda tem uma segurança de uma linha de 4 atrás. Então isso é muito importante defensivamente falando. E com bola é aquilo que eu falei, o Ayrton Lucas sobe muito, o Mike era um cara que entrou com toda a energia, né, com todo o gás, para aproveitar esse corredor com essas subidas do Ayrton Lucas. Então vejam só que interessante, o Gabriel Menino recebe a bola na origem da jogada e olha só onde o Mike já tá, olha como ele já tá em cima justamente ali do Ayrton Lucas, certo? Como o Abel pediu, como era a intenção quando ele entrou. E vejam como tem 4 jogadores ali do Flamengo dentro da área, então o que o Palmeiras vai precisar fazer, vai buscar fazer, colocar vários jogadores dentro da área também para ocupar esses defensores do Flamengo. Então o Gabriel Menino joga a bola no Dudu e já entra na área. O Veiga se movimenta, certo? E olha só como você tem um jogador saindo no Veiga, um jogador junto com o Rony e o Ayrton Lucas, que é aquele lateral que tem mais debilidades defensivas, tá com 2 em cima dele. Tanto o Mike, que entrou justamente para isso, quanto o Gabriel Menino, que tem o mérito de explorar essas costas do jogador, fora o Marcos Rocha, que ainda estava um pouquinho ali mais para baixo, né? Mas vejam só como o Palmeiras se posiciona bem dentro da área até o Gabriel Menino receber a bola e fazer o gol do título. Então é basicamente isso, meus amigos. Eu não gostei da vulnerabilidade defensiva do Palmeiras no segundo tempo, mas o Abel foi inteligente, teve uma ótima leitura ao colocar o Mike junto com o Marcos Rocha, quando todo mundo que queria o Mike em campo achou que o Abel ia sacar o Marcos Rocha, né? No geral, eu acho que o Palmeiras foi muito superior ao Flamengo em termos táticos, em termos de organização, certo? Principalmente pelo primeiro tempo, como eu expliquei aqui para vocês, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu já falei muito, eu agradeço se você ficou até agora aqui comigo, é sinal que você gostou da análise, então eu mereço o seu like também, mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários. No mais é isso, rapaziada. Espero a opinião de vocês aqui nos comentários e vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscreva.